Fala galera, beleza? E aí galerinha, tranquilo? Só no gingado, ó. Isso, uhul. Porque hoje a gente vai precisar balancear. Chama a vinheta! Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre determinação dos potenciais numa reação global. Né? A gente precisa das semi-reações, saber quem reduz, quem oxida, e aí a gente vai utilizar a tabelinha para isso, né? Isso mesmo. Então deixa eu começar aqui, agora você vem. Bate aqui então. Beleza, vai lá, é nóis. Galera, digamos que no seu exercício ele te deu aqui duas semi-reações, né? E dessas semi-reações ele quer saber qual que é a equação global que acontece na pilha, quais são os processos que estão acontecendo dentro dessa pilha, além de perguntar também o seu potencial. Beleza. Olhando para essas duas reações aqui, se ele está falando de uma pilha, um processo espontâneo, então, ó, quem desses dois tem maior capacidade de sofrer redução? Vou dar um tempinho para você pensar aí. Desses dois, quem tem maior potencial de redução é o zinco, né? Ó, essa reação aqui, você está vendo que o elétron está antes da seta, aqui também o elétron está antes da seta. Ele está passando de 3 positivo para 0, 2 positivo para 0. Essas duas reações são reações de redução. Então, esses dois potenciais são potenciais de redução. Porém, esse potencial ele é menos negativo. Aqui eu tenho 0,76, aqui eu tenho 1,66 negativo. O mais negativo, o menor deles é o do alumínio. Então esse cara tem maior potencial de redução. Ele vai realmente reduzir. Quem reduz, nós falamos que é o cátodo, e quem reduz é o cátodo. Nós falamos também que é o polo positivo da nossa pilha. Já esse aqui, que tem um potencial de redução menor, se ele tem menor potencial, menor capacidade de reduzir, na verdade ele tende a oxidar numa pilha, porque numa pilha a reação é espontânea, ele tende a fazer o que é espontâneo para ele. Bom, e aqui ele vai ser chamado de ânodo, além disso ele é o nosso polo negativo. Beleza. Se o alumínio, na verdade, vai oxidar, a reação que vai acontecer com ele é a inversa do que está representado. Então, na verdade, a reação que tem de acontecer com o alumínio é o alumínio, na nossa forma metálica, sólido, 0, ele vai estar se convertendo em alumínio 3+, aquoso, e para isso acontecer, ele tem a liberação de 3 elétrons. Beleza? Nisso daqui, nesse processo, você então tem um potencial, agora eu vou chamar potencial de oxidação, igual a, se o potencial de redução é menos 1,66, o de oxidação vai ser mais 1,66 volts. Beleza. O alumínio, então, na verdade, ele vai tender a oxidar. Já o nosso zinco, o que tende a acontecer com o zinco? Ele tende realmente a reduzir. Então, eu vou colocar assim, ó, o zinco 2+, aquoso, ele vai estar recebendo 2 elétrons, e na hora que ele receber esses 2 elétrons, ele vai se transformar em zinco 0, agora sólido. E nesse processo eu tenho um potencial de redução igual a, como é realmente a redução, ele vai continuar do mesmo sinal, mesma coisa que estava escrito ali em cima, 0,76 volts. Eu já descobri quem reduz, quem oxida. Essa daqui, que é a reação de oxidação, ela comumente é denominada semi-reação de oxidação. E essa aqui, que é a de redução, ela comumente vai ser denominada semi-reação de redução. Beleza. Agora, o Pavanelli vai te explicar melhor como balancear isso e como fazer o cálculo da nossa DDP. Vamos lá, galerinha. É isso mesmo que o tio Soneca falou.
Agora, como você vai balancear uma reação para você ter a sua equação global? A gente tem que olhar os elétrons, principalmente aqui, ó. Olha só, na equação de cima, nós temos um potencial de oxidação onde está sendo perdido 3 elétrons. E na reação de baixo, nós temos um potencial de redução em que está ganhando 2 elétrons. Essa reação ela tem que ter a mesma quantidade de elétrons perdidos e a mesma quantidade de elétrons ganhos. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente multiplica esta reação por 2, então o que era 3 passa a ser 6 elétrons. Quando a gente multiplica, e aqui a gente tem 6 elétrons, nós não multiplicamos somente os elétrons, nós multiplicamos toda a reação. Porque é cada átomo de alumínio que está perdendo 3 elétrons. Então nós multiplicamos toda a reação. Aqui vai ter 2 e aqui também vai ter 2 átomos de alumínio. Consequentemente, na parte de baixo nós faremos a mesma coisa. Nós vamos visualizar a quantidade de elétrons. Que era 2 elétrons e agora eu vou ter que chegar até 6. Como que eu faço isso? Eu multiplico também toda a equação por 3. Essa equação sendo multiplicada por 3, eu vou ter aqui agora uma quantidade de 6 elétrons. 6 elétrons com 6 elétrons, eu igualei esta reação. E também, assim como a equação de cima, esse 3 não multiplica somente os elétrons, ele multiplica todos os átomos envolvidos. Então nós temos esta montante aqui. Agora, depois que nós fizemos isso, o balanceio e a multiplicação de todos os elétrons e de todos os elementos, nós vamos para a equação global. A equação global é a equação que resume toda a reação, tanto em reagentes quanto em produtos. E agora é somente a gente descer as coisas. Vamos ver como é que fica? Nós temos 6 elétrons de um lado, do lado dos produtos, e 6 elétrons do lado dos reagentes. Nós podemos cortar isso aí, porque são os elétrons que vão ser cedidos e ganhados. Então a gente corta isso da reação global, porque é uma parte em que está sendo produzido numa etapa e está sendo consumido em outra. Agora vamos olhar aqui os outros elementos. Nós temos 2 alumínios 0, mais quantos zincos? 3 zincos oxidados. Foi o que eu tenho antes da seta. Então isso são os nossos reagentes. Depois da seta vão ter os nossos produtos, a equação global, onde o alumínio agora ele não vai estar reduzido e sim oxidado. A gente passa para 2 Al 3+. Perceba que aqui o alumínio está 0 e aqui ele está oxidado. Foi o que aconteceu numa reação. Enquanto o zinco, o que aconteceu com ele? Ele reduziu. Ele reduziu. Agora, você percebeu que isso tudo foi colocado em uma equação global, onde eu tinha os elétrons aqui e fornecemos os elétrons para o outro elemento, assim entendendo quem oxidou e quem reduziu. Olha que legal. Quem estava 0 vai oxidar, quem estava oxidado vai reduzir. Agora, o potencial global da pilha, a gente vai ter como? Aquelas coisas que a gente aprendeu na última aulazinha. Potencial padrão não vai ser sempre o potencial de redução menos o de oxidação? O potencial desta pilha vai ser o potencial de redução mais o potencial de oxidação, como nós vimos nas aulas anteriores, pelaquela regrinha. Então nós temos menos 0,76 mais 1,66. Eu coloquei somente um mais aqui porque o valor já é positivo. Então, 1,66 menos 0,76, porque o valor ele é negativo e aqui é positivo, nós vamos ter um potencial padrão total de 0,90. Um potencial padrão de 0,90. Mantive o sinal do maior, ok?
Sim, é fácil. Galerinha, tava ali mexendo no piolê ali, lembrei que você também pode fazer esse cálculo aqui, ó. Além de utilizar potencial de oxidação e de redução, somando os dois, a gente poderia ter olhado direto esses potenciais aqui, ó. Tá vendo esses dois potenciais, que são potenciais de redução? A gente poderia ter feito como? O cálculo da DDP, ela pode ser feita como o potencial de redução Maior. Desses dois aqui, quem é maior é menos 0,76. Menos o potencial de redução menor, que seria menos 1,66, né? Se você jogou na fórmula, menos 0,76, menos com menos, mais 1,66, você chegou na mesma conta que o Pavanelli fez aqui agorinha, né? Então, se você soma potencial de oxidação de quem oxida, mais potencial de redução de quem reduz, é o mesmo cálculo que você pegar o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. E tem uma observação. Aqui você multiplica por 2, aqui você multiplica por 3, mas o potencial você não multiplica. Você não alterna o valor do sinal porque você multiplicou a equação. Você não muda a voltagem. Exatamente, porque não existe aqui, ó, um valor escrito assim por mol, né? Como não depende da quantidade de matéria, independente de quanto material você tem, o potencial é o mesmo. O que é diferente lá da termoquímica, né? Lá na termoquímica tem valores relacionados à matéria, né? Isso, a quantidade. Então, galera, entenderam? É assim que a gente monta as reações envolvidas em uma pilha, faz o cálculo da DDP e... Isso mesmo. Vai lá no Piolê e comece a fixar esse conteúdo. É isso aí. E até a próxima aula, galera.